Meus queridos irmãos do canal Café e Bíblia, nós estamos começando aqui mais um podcast. Hoje nós estamos com um convidado aqui todo especial, o presbítero Denísio, está nos dando a honra de recebê-lo aqui no nosso espaço para falarmos um pouco de Jesus, para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre milagres. O irmão também vai contar alguns testemunhos, nós vamos ouvir um pouco do testemunho de vida do irmão e eu quero pedir que o irmão Denísio se apresente para os nossos irmãos. A paz do Senhor, irmão Denísio. Pai do Senhor, meu irmão. Pronto. Nós temos um público aí que nos assiste, o irmão pode se apresentar. Amém. A paz do Senhor. Acho que a boa parte dos irmãos que provavelmente assistem o irmão já deve me conhecer, né? Eu sou presbítero na Assembleia de Deus Tempo Central. Já há alguns anos estamos contribuindo com a obra, com o nosso esforço, com o nosso empenho, diante daquilo que a gente pode contribuir, né? É claro que a gente faz muito pouco, porque para Deus sempre é pouco. Ele sempre merece muito mais, né? Com certeza. Então, nós estamos felizes pelo convite. Eu estou feliz pelo convite, né? Quando eu digo nós estamos, é porque quando alguém me convida para alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa para a obra de Deus, eu não coloco só a minha família, a minha esposa. Ela fica atenta, meu filho, vamos, olha aí o horário, né? Ver direitinho o que você tem que fazer, aquele cuidado, né? Que quando se fala da obra de Deus, a gente envolve a família toda, né? A gente tem esse privilégio de ter uma esposa cristã, né? Que serve a Deus e que está sempre ali pronta para nos ajudar, para que a gente possa fazer o melhor. Isso é uma bênção. Então, irmãos, nós vamos iniciar hoje um bate-papo aqui, tomando por base o texto que se encontra no capítulo 13 da carta de Hebreus, no versículo 8. Nós vamos falar sobre milagres. Eu tenho acompanhado aqui o irmão Denísio em algumas escolas bíblicas e eu tenho ouvido alguns testemunhos que ele tem dado. E nós vamos falar sobre esses testemunhos de vida que o irmão tem, vamos falar um pouco sobre a jornada cristã dele. E aí eu queria abrir aqui o versículo dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Antes da gente começar a falar sobre essa imutabilidade de Cristo, eu queria, em rápidas palavras, para a gente não se ater muito a isso, porque o foco aqui não é esse, mas só saber aqui do irmão como foi que começou a caminhada cristã do irmão, né? Tem quanto tempo já de evangelho, já tem quanto tempo já que serve a Deus? Nos fale um pouco aí do seu início de caminhada até hoje, faça aí um breve resumo para a gente entrar realmente no texto, né? Ok, vou tentar ser bastante sucinto. Bem, eu comecei a servir a Jesus a meados ali de 88, por aí, 88, 89. Meu avô já era pastor, meu avô era pastor presidente da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. É uma igreja, uma instituição religiosa bastante conhecida no Brasil, quase tão antiga quanto a Assembleia de Deus, Tempo Central. Ela chegou aqui por meio dos canadenses, né, que começaram a evangelizar aqui no Brasil, e por graça de Deus, por amor de Deus, meu avô foi um dos pioneiros que começou ali em Fortaleza, né, recebendo esses missionários. Meu avô também foi um seminarista católico, né, e ele começou a ler a Bíblia. Claro que lia a Bíblia, mas ele começou a entender melhor e perceber que não dava para concordar com algumas coisas que ele lia, e ele começou a ficar duvidoso. É um pouco do que eu sei da história do meu avô, né? E aí ele veio para Jesus, conheceu, não deu para concordar, largou e se tornou pastor, né? Formou muitos pastores, abriu muitas igrejas. Ele evangelizou muito ali o estado do Maranhão, esteve ali no Maranhão durante muitos anos, naquele tempo muito difícil, complexo, super complicado, né? Hoje nós temos mais facilidade para pregar o evangelho, né? Bem mais. Mas naquele tempo a história dele diz que ele pegava pau de arara, pegava carona em carros de animais, ia lá no meio dos animais, de jumentos, de bois, e que desse para ir ele ia, mas para a glória de Deus, né? Ele foi o percussor.
começou a história do Evangelho na nossa família e abriu muitas igrejas e deixou um exemplo fantástico. Eu sempre gosto de dizer que o exemplo do cristão é tudo, né? Jesus disse, eu vos dou o exemplo, e é o exemplo dele que nós temos que seguir. E não é só falar, porque falar é fácil, né? Falar é muito fácil, mas não é o que você fala, é aquilo que você faz. Com certeza. Eu, depois de quase 30 e tantos anos da morte do meu avô, não sei se chega a tudo, não, 30 e poucos, 32 anos, acho que sim. Eu chegando aonde ele mora recentemente, e eu estava com assim, uns anos que não passava lá, e eu vi quando as pessoas começaram a falar sobre... Você sabe como é que está hoje, né? Cristianismo bastante perseguido e a questão do exemplo. Porque hoje a gente vê inúmeros maus exemplos, né? E, infelizmente, isso tem contribuído até mesmo para o fato da perseguição e para que o evangelho não seja mais progressivo, né? Que ele não venha a crescer quanto tanto deveria crescer. A ação do inimigo e descuidado dos homens. Mas eu ouvindo esse testemunho, estou testemunhando porque achei muito bonito, porque um homem depois de mais de 30 anos de morto, né? E as pessoas lá não me viram, estava de costa e contendendo. É porque crente é isso, crente é aquilo, é o que mais as pessoas falam, né? Deus me livre de ser crente como fulano. Infelizmente as pessoas olham mais para os defeitos daqueles que dão maus exemplos. Mas uma pessoa se levantou e disse assim, epa, mas peraí, não é todo mundo que é assim. Você lembra daquele pastor antigo aqui e tal, pastor Antônio Pereira? Aí a mulher, mas ali era um crente. Se aquele homem ali não for para o céu, ninguém no mundo vai mais, não. Então, assim, eu cresci vendo o exemplo do meu avô. Eu achava muito bonito. Meu avô se arrumava aos domingos, né? E antigamente os pastores celebravam a Santa Ceia tudo de branco, terno branco, né? E eu achava aquilo bonito demais. Eu, criancinha, passei um período morando na casa do meu avô. Meu pai se separou da minha mãe, foi embora para o Rio de Janeiro, aí também já é outra história, né? E eu passei um período, talvez 2 anos, não, 3 anos, não sei, eu não posso precisar. Mas eu via meu avô se arrumando e achava assim, sabe, com a Bíblia e a casa sempre cheia de pessoas. O irmão tinha mais ou menos quantos anos de idade, talvez? Irmão, Chute assim. Acredito que poucas são vagas lembranças, mas acho que entre 7 e 8 anos de idade eu lembro. Provavelmente isso. E talvez, mais ou menos isso. E aí eu via e dizia, eu também quero ser pastor. Pequenininho, criança, né? Falava, eu quero ser pastor. E meu sonho era ser pastor desde criança, né? E aí fui crescendo. Meu pai veio morar com a minha mãe, voltou do Rio de Janeiro e tal. O pai não era evangélico. Ao contrário, era uma família que não gostava de crente. No passado, a gente era bastante perseguido, né? Como estamos sendo perseguidos hoje. Mas as pessoas tinham, assim, uma certa... Rejeição, né? Rejeitava muito quando se falava de crente, etc. Tanto que o Evangelho de Deus foi usando muito grandes homens de Deus, ele cresceu muito e hoje a gente está sofrendo uma certa rejeição também, mas eu creio que, como está escrita, a igreja, a obra de Deus, ela pode ser combatida e reprimida, mas ela não vai ser vencida jamais, né? Ela vai permanecer. Nome de Jesus. Então, meu pai, a família do meu pai era muito incrédula, eles não gostavam de crentes e, além de não gostar também de evangélicos, eles gostavam muito de outras religiões, né, afrodescendentes, etc. E aí eles eram meio que contra, né? E esse seu avô, ele era pai do seu pai? Pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Mas como ele era um grande homem de Deus, um homem de fé, de exemplo maravilhoso, hoje, quando eu vou visitar os irmãos da missão evangélica, que é uma igreja grande, tem seminário próprio, é uma igreja maravilhosa, e os mais antigos que lembram dele, me tratam super bem, é um privilégio estar ali, sabe, porque o amor que eles tinham pelo meu avô, e ainda têm, mesmo depois de tantos anos de morto, né, eles transmitem esse amor para a gente. Eu chego lá, sou muito bem tratado, sabe? Alguns pastores, o pastor presidente, não o atual, né, que o atual não conheço, mas o pastor presidente daqui do estado do Ceará, da missão,
Ele diz, o sonho era ver um Pereira, porque eu sou Pereira, né? De volta na missão, né? Porque boa parte dos meus tios, eles têm uns que são pastores, mas estão em outros ministérios. Outros ministérios, entendi. Mas isso é uma história longa. Mas voltando aqui para a história, né? Então, eu via meu avô sempre bem vestido, o exemplo, achava muito bonito. Assim, Deus colocou no meu coração desde cedo, né? E aí, aprove a Deus, passou o tempo, meu pai, por não ser crente, eles voltaram, e no mundo, né? Aconteceu que depois de alguns anos, em 88 para 89, meu pai passou a sofrer de uma dor de cabeça muito forte. Deus tem os seus meios, né? E essa dor de cabeça era uma dor de cabeça que foi decorrente, um problema teve uma briga, um problema que ele teve, é uma história longa, e ele ficou com esse sintoma, essa dor de cabeça foi aumentando, e tinha dia que ele ficava desesperado, né? E como o tema é milagre, né? É nada melhor do que contar esse testemunho. Então, o que aconteceu? Meu pai foi convidado aí à igreja, uma igreja bastante conhecida, chamada Deus e Amor, né? Muito conhecida. E nessa época, Deus e Amor era bem diferente dos dias atuais, né? Tinha uma liturgia ainda mais, mas isso não vem ao caso, né? E ele foi convidado, nós não sabíamos nem que ele tinha sido convidado. Meu tio levou ele lá e ele sentou nos últimos bancos. A igreja lá na sede, Teresa Cristina, na mesma sede, na mesma rua da sede da Tempo Central, né? E ele sentou lá nos últimos bancos, uma igreja que cabe umas 1000 pessoas. E quando ele sentou lá, o pastor teve uma revelação e disse: o Espírito Santo de Deus está me revelando que aqui tem um homem que sente umas dores de cabeça fortíssimas. Ele tem vontade de morrer, está com a cabeça na parede, ele não sabe o que é que faça mais, mas o Senhor quer salvar a vida dele e quer curá-lo. Oh. Se ele quiser vir aqui na frente, Deus tem uma grande obra na vida deste homem. Se ele quiser, se ele não quiser, ele vai perder a bênção. E o pai entendeu que era ele. Imediatamente foi. E foi imediatamente foi curado também. Que bênção. Já voltou de lá curado, né? E aceitou Jesus, e foram 4 anos, quase 5 anos que ele passou. Consequentemente, eu também, né? A família toda veio. Meu pai era um homem, o passado dele bem complicado, né? Meu pai era um homem violento, um homem que tinha bar, era muito violento, muito de jogo, sinuca, baralho, todo tipo de jogo, né? E ele tinha um bar muito movimentado. Para você ver como, se é milagre, a gente vai contar muito milagre. E esse bar era o mais movimentado da região, vendia muito, muito mesmo. Era, você der uma ideia, no final de semana era 30 caixas. Eu trabalhava ajudando, marcando ficha das sinucas, né? Passar noites e noites acordado. Então, ele me colocava para trabalhar desde cedo, e a gente vendia 30 caixas de cachaça de sábado e domingo, 60, não sei quantas caixas de cerveja, era muito, muito movimento. E ele aceita Jesus de repente. Quando ele aceita Jesus, o meu tio diz: olha, você aceitou Jesus. E agora tem um bar para fechar. Crente não vende cachaça. Crente não tem negócio de bar, não. E ele, nesse tempo, aceitou de coração mesmo. Ele chegou da igreja e disse que não ia vender mais. Um bar que tinha um movimento gigantesco, né? Sem falar do nível de pessoas que andavam lá. Minha mãe fazia uns tiragosto, que chama tiragosto muito bom, né? Então, vinha pessoal da polícia, até na época, um coronel que era o chefe da polícia do estado do Ceará, comia lá, bebia lá. E aí, o que é que ocorre, né? De repente, o homem desistir de uma estrutura física dessa. Continua, pois bem, como eu ia dizendo, né? Então, ele tinha uma estrutura física, né? Um ponto enorme, uma situação financeira boa, um movimento financeiro muito bom. Para qualquer pessoa desistir daquilo tudo e ser crente, desistir de um bar que vendia tanto, que era aberto de domingo a domingo, não tinha sossego, era quase que 24 horas funcionando, né? Começava 6, 7 horas da noite e ia até altas madrugadas, né? E era o ganha-pão dele.
Mas eu achei fantástico aquilo, sabe? Porque eu acho que entrou no coração dele que nem só de pão viverá o homem. E foi isso, ele aceitou Jesus naquele período. Eu acho que foram uns 4 anos ou 5 anos que eu vi o meu pai ser muito crente mesmo, quando teve ali na Deus e Amor. E ele aceitou, largou tudo, vendeu tudo que tinha dentro do bar, tudo, sinucas, tudo que estava lá dentro, vendeu tudo. E disse, Deus proverá, vou botar outra coisa. E começou a vender uns franguinhos, 4, 5 franguinhos ali. Deus multiplicou isso aí, se tornou uma granja de frango logo, se vendia 1.000 e tantos frangos. Final de semana, 1.200, 600, não sei quantos porcos. Deus é fantástico. Ele tirou do alcoolismo, das drogas que rolava ali, que sempre a gente sabe que pessoas vão, claro que meu pai tentava organizar, mas pessoas que vão aos bares geralmente não usam só, muitas vezes não usam só bebida, né? E todo aquele ambiente que era propício para o mal se tornou um ambiente de alimentação, de bênção, e ele cresceu muito mais. Como a gente está falando de milagre, eu já estou entrando falando sobre, vou falar de vários milagres, né? Porque está escrito aqui, né? Jesus Cristo é o mesmo. É esse mesmo Jesus que operou esse milagre na vida do meu pai, que curou ele, começou curando ele para trazer a gente para o evangelho, porque minha mãe era filha de pastor, mas não queria ser crente. Minha mãe era a ovelhinha negra, né? Os filhos, boa parte deles eram crentes, iam para a igreja, a minha mãe fugia da igreja, né? Então, para mim ser crente, era bem mais difícil, porque a minha mãe não gostava muito de ir à igreja, e meu pai também não era evangélico, então Deus é tão maravilhoso que eu achava meu avô, achava bonito, tinha vontade, mas por ser criança não tinha como, né? Não via assim uma oportunidade, e Deus encaixou tudo. Houve a cura do meu pai, houve esse milagre financeiro, porque do que ele vivia, ele desfez de tudo, Deus deu outro ramo ainda melhor, né? E ele passou ali aqueles 4 ou 5 anos na Deus e Amor. Naquele período, na Deus e Amor, então, o notebook descarregou, eu esqueci de ligar o carregador, então nós vamos continuar aqui com o irmão falando sobre como Deus aí mudou esse cenário aí do bar, né? Deus mudou todo esse cenário, sim. Onde era um local de bebida, provavelmente de prostituição, né? De drogas, não que seu pai vendesse, mas o ambiente era propício para tudo isso. Deus, ele muda isso tudo, esse cenário, e agora o seu pai agora ele passa a vender frango, aí monta a granja e inicia esse período aí servindo a Deus e Deus abençoando. Aí grandemente, poderosamente. Já é o período que, né, toda a família está servindo na Deus e Amor. E então, como eu ia dizendo, nós, quando Deus tem um plano na vida da gente, né, é tremendo. Nós ficamos ali na Deus e Amor durante esse período, mas logo no início, o presbítero Jorge Sampaio, como eu ia dizendo, ele chega e ele viu que aqui no Ceará não tinha, na Deus e Amor, não tinha trabalhos com crianças. Em outros estados, eles tinham chamados pastores mirins, que tinham os cultos infantis e envolviam bastante as crianças, e na Deus e Amor, lá na sede, não tinha. Então, ele me chamou outro rapaz chamado Narcísio, na época, e o Narcísio e eu fomos escolhidos para ser os 2 pastores mirins da Deus e Amor, do estado do Ceará. Então, eles foram nos habilitando, nos ensinando, né, nos instruindo, e foi fantástico aquele período, porque a gente começou a fazer um trabalho nas terças e quintas, na Ceará Rádio Clube, acho que essa rádio nem existe mais, né, e a gente tinha esses 2 horários por semana, e através da rádio a gente apresentava aquele programa de rádio junto com eles, né. Não aceita um café? Marcávamos, eu quero. Vou carregar aqui. Uhum. Nós ali fazíamos a divulgação dos cultos infantis, culto infantil com 1.000 e tantas pessoas. Milagres aconteceram ali naquela época tremendos. O Narciso era o primeiro, era o menino, primeiro era pastor, a criança usada por era o primeiro pastor, né? E era o segundo pastor, né? E assim, através dele, ele tinha um dom que eu não tinha. Eu tinha um dom de cura, que Deus me usava muito com relação à cura, né? Nessa época,
A gente orávamos por pessoas das mais diversas enfermidades, até paralíticos, cegos, gente cega enxergou, paralítico andou. Foram milagres tremendos. Mas ele tinha um dom chamado de revelação, que tinha vontade de ter esse dom. E eu buscava muito a Deus na época para ter esse dom, mas eu não tinha, né? E o que era engraçado é porque eram 2 crianças, né? Então Deus, você sabe como é que Deus trata as crianças no reino, né? E assim, ele era muito mais sapeca do que eu. Ele era um menino que não tinha... Meu irmão, era difícil de lidar com aquele menino, sabe? Ele aprontava... Muito usado, mas muito sapeca. Mas muito sapeca, sabe? Ele, meu irmão, se você descuidasse, ele aprontava... Você tem uma ideia, teve uma época lá que estava em reforma, e aí os pedreiros lá, os irmãos, né? Coitadinho dos irmãos, tirando um cochilozinho, ele pegou uma brasa lá, abriu a blusa do irmão, jogou a brasa nas costas do irmão, sai queimando. Rapaz, o menino, é só uma coisinha de leve, né? Assim, que eu tô tocando, só uma sabe? palhinha, né? Você tinha que estar de olho aberto, sabe? Lá tinha um Denox, que é próximo da igreja, eu não sei se ainda tem esses peixes, tem uns peixes muito bonitos lá, umas carpas, acho que são carpas, lindos os peixes, o pessoal ia para ver os peixes, né? E a gente ia, dava uma olhada assim, e eu todo arrumado, já na hora do culto da noite, né? E a gente ia de paletó, gravar, tudo arrumadinho, né? Aí um diácono, rapaz, cuidado, um dia o Narciso te joga lá dentro. Olha aí. E aí Tá divertindo. eu fui, tava lá, ninguém confiava nele, sabe? O menino era complicado. Aí o que acontece? Eu cheguei lá e tal, ele disse assim, rapaz, imagina se tu caísse aí dentro. Aí eu digo, meu Deus. Quando eu pensei, ele já tinha empurrado. Olha aí, rapaz. Já tinha caído. Ai, irmão, eu caí lá dentro, que eu molhei todo, o paletó, tudo. Mas assim, era incrível. Ele tinha um dom de revelação que Deus revelava a ele o que estava profundo e escondido mesmo, e o que ele falava realmente estava acontecendo de verdade, né? E por intermédio, pela graça de Deus, o benefício de Deus e essa graça tão maravilhosa, nós tivemos muitas oportunidades de ver grandes milagres. Naquele período, ainda criança, né? E foi o melhor período da minha vida. Eu posso dizer assim, foi fantástico aquilo ali, porque nós também tínhamos alguns irmãos que saíam em alguns bairros de Fortaleza e algumas vezes eles me levaram. Ele não saía muito, não. Já era mais comigo, né? E esses irmãos gostavam muito de visitar a periferia, visitar os sábados, né? E a gente saía de casa em casa, pregando, evangelizando, né? E orando muito por cura, libertação. E a gente viu muita coisa. E assim iniciou a vida cristã, irmão, né? Assim iniciou. A gente viu pessoas de casas que a gente visitava, que caía 8 pessoas endemoniadas numa casa só, 8, 9. Eita. Pessoas, demônios horríveis, terríveis. Teve uma vez que um camarada caiu, quebrou uma garrafa, ficou só aquela gargalo da garrafa, né? E ali o irmão Antônio era um homem de fé, sabe? Ele correu para cima dele ali. Qualquer homem ali teria um homem forte. Ele disse, em nome de Jesus, pare. O cara caiu para trás. Foi abrindo mão por mão, assim, a garrafa caiu para um lado e o cara foi jogado para trás, assim, pelo poder de Deus. E ali ele mandou embora o demônio, o cara aceitou Jesus. Meu irmão, foi uma muita época coisa. de milagre, né? E como esse tema aqui que você deu, que é muito... É um tema que realmente é maravilhoso, porque eu estou contando coisas que a gente via no passado que a gente muitas vezes não vê hoje. Né? É aqui que a gente vai. Agora aqui é o cerne do vídeo, né? Pois é. E aqui está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo. Né? O mesmo Jesus que operou isso. A gente via milagres ali de pessoas, irmãos, vomitarem cavalo marinho. Oxi. Inteiro, vomitarem sapo com a boca costurada, com a macumba. Desculpa ter que usei a palavra. Mas usava feitiçarias, bruxarias, coisas horríveis, terríveis. Deus fez muita coisa e Ele continua fazendo.
A questão é que as pessoas muitas vezes não têm buscado esse tipo de envolvimento com Deus para que esse trabalho de libertação possa ser mais enfatizado na igreja. Né? Esse trabalhar das trevas, ele ainda existe ainda hoje, né? E como existe? Há dias atrás, há semanas atrás, eu estava indo aqui sentido Acaraú e eu passei por na beirada da pista, assim, um pano vermelho e eu passei de carro, mas deu para perceber, um pano vermelho na pista e uma garrafa transparente, devia ser de bebida alcoólica, e parecido com uma galinha preta em cima. Uhum. Então, existe esse trabalhar, né? Desse tipo de trabalho levando aí para o lado oculto, para o lado satânico mesmo, existe hoje em dia. Mas Jesus, ele continua sendo o mesmo, né? Os milagres que Cristo operava no passado, ele continua operando hoje. E aí, a que tem se dado essa dificuldade, assim, na visão do irmão, né? A que tem se dado essa dificuldade da gente ver. Hoje, a gente vê não que isso seja uma regra, mas a gente vê o deficiente chegando no culto e voltando deficiente para casa, né? Uhum. Antigamente, isso era uma coisa que não acontecia muito, né? Não era muito comum. O deficiente chegava numa cadeira de roda, mas ele voltava andando. O cego chegava sem visão, voltava enxergando. E hoje a gente está vendo uma escassez disso, né? Assim, na visão do irmão, a que se deve isso, né? Irmão, cumprimento da palavra, né? A Bíblia diz que quando se aproximasse mais próximo, chegasse mais próximo da vinda de Cristo, um dos sinais seria que o amor iria esfriar, né? E assim a gente percebe que a igreja, não é sendo saudosista, não, mas a igreja do passado, e eu vou bater em mim mesmo. Eu não vou falar dos outros. Vou começar a minha culpa, batendo em mim. Talvez eu também não seja mais o crente que eu fui no passado. Né? Não sou mais aquele menino que eu fui no passado. Que era tão bom ser menino, da forma em que eu era menino usado por Deus daquela maneira. Né? E assim, o meu envolvimento com Deus, talvez naquele período, talvez não, posso até precisar. Com certeza era até maior do que hoje. Bem maior. Porque eu vivia quase que exclusivamente, né? Eu ia para a escola, trabalhava e o restante era igreja, né? Então eu me dedicava muito à oração, menino, criança, mas era muito jejum, muita oração, muito jejum, muito jejum. Hoje eu estou batendo em mim, né? Hoje eu tenho 46 anos, mas eu sinto dificuldade de jejuar, sinto, né? Naquela época não. Até quando eu me reconciliei, às vezes passar um dia inteiro de jejum dava tranquilo. Até 6 horas da tarde, né? Jejum assim, desculpa, de 3 dias, de 2 dias, isso aí eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas jejum até 6 horas da tarde, o dia inteiro, até uns horários da noite, eu fazia. Eu não consigo hoje, né? Eu jejum, mas até meio-dia, até 1 hora, até 11, 10 horas da manhã. Então, a gente percebe que, como eu falei... A fonte, ela continua jorrando. Continua. Né? Ela continua lá. Mas o problema não está lá. O problema está aqui. Está em nós. O problema está aqui, né? E o interessante, irmão, só lhe cortando aqui para a gente seguir no raciocínio, é que eu já tenho conversado sobre isso com alguns irmãos e a resposta é a mesma. Não muda. A mudança está sendo em nós. Jesus é o mesmo. Né? Eu olho para essa carta aos Hebreus e aí eu percebo que quando a gente vai estudar a carta, né, o contexto dessa palavra, a gente vê aí o autor, que ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe. É um mistério, mas um mistério maravilhoso, né? Alguns pensam que foi Paulo, né? Enfim. Mas eu vejo aí pelo contexto histórico, você vai lá para Atos 18, diz que o imperador Cláudio, ele começou uma perseguição muito forte aos cristãos, né? E essa perseguição, sei lá, Atos 18, acho que é 18, 2, alguma coisa.
E essa perseguição aos cristãos era aos cristãos, judeus cristãos. Mas quem era judeu, que era judeu de verdade, não foi perseguido. O que aconteceu? O autor escreve essa carta mostrando a superioridade de Jesus com relação ao antigo conceito da aliança anterior, né? E aqueles cristãos que perseveraram, né, e que conseguiram esses conselhos, que foram perseguidos, eles provaram e viram muitos milagres, né? Viram muita coisa acontecer. A gente conhece um pouco da história. Mas hoje a gente não tem assim a perseguição que a gente tinha em 88, não. A gente tem uma perseguição, entre aspas. Está começando, parece que está começando aí agora. Parece que Deus principalmente na mídia, né? Parece que Deus, eu estou vendo assim, parece que Deus está querendo mexer com a igreja. E quando começa a perseguição, a igreja começa despertar, né? a se despertar. E aí é onde a gente começa a ver Deus agir e a coisa se torna diferente. Onde não é que Paulo diz assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Não é fraqueza não é fraqueza espiritual de obediência a Deus, é na hora da dificuldade, da perseguição, no momento difícil ali, ele se torna mais forte. Né? Na luta a gente fica mais forte. Isso. E assim, a comodidade que a gente está vendo nos dias de hoje, eu estou batendo em mim também. Né? Eu sei que eu preciso melhorar, preciso mudar. Né? Hoje mesmo eu estava falando com Deus sobre isso, né? Que a gente conversa com Deus. Eu digo, Senhor, eu sei que eu preciso mudar, preciso fazer mais, preciso voltar um pouco mais. Não que eu esteja vivendo uma vida de pecado, dessa coisa aqui. Mas o cristão que ele já teve fases buscando a Deus, né? Onde ele buscava profundamente, onde ele tinha uma vida mais piedosa, ele era mais entregue ao Senhor, ele sente essa diferença. A gente sente isso, eu também sinto. A gente sabe que não é a mesma coisa quando você... Porque você tem os trabalhos, né? A gente sabe que... A gente acaba se distraindo, né? Com muitas coisas. A gente acaba, infelizmente, fixando os olhos nas coisas terrenas. E aquilo parece que vai tomando conta do nosso coração. Infelizmente, isso vai preenchendo, né, lugares no nosso coração e a gente, quando se vê, já está, meu Deus, onde eu estou? O que é que eu estou fazendo? Né? Agora, a gente tem... Eu aprendi, eu ouvi uma frase que eu achei interessante de uma irmã muito simples, sabe? Ela não era letrada, né? Era uma pessoa indouta, né? Inculta com relação a algumas pessoas que a gente conhece, né? E ela falou uma frase linda, eu achei bonito que ela falou. Ela diz assim, a gente fica colocando culpa em A, B ou C, a situação, o momento, o passado, o presente... Mas, na verdade, quando a gente quer fazer, a gente faz. Porque quem quer, faz. Quem não quer, encontra desculpa. E é verdade, né? Se a gente for parar para pensar, eu acho que é mais ou menos assim. Eu sei que você, por exemplo, você é diretor de escola, né? Então tem que lidar com muita gente, etc. Eu tenho uma pequena empresa, então tem várias pessoas que trabalham com a gente, né? E um quer uma coisa, outro quer outra, tem que pagar isso, comprar isso, vender isso, fazer aquilo e tal... Mas a gente, às vezes, se a gente parar, a gente vai ser sincero com Deus, vai conversar com Deus. Como hoje eu estava conversando, Senhor, se eu quisesse mesmo mudar mais e fazer diferente, mesmo diante de tudo isso, eu sei que eu posso fazer. Mas muitas vezes a gente inventa desculpa, né? A gente tem visto hoje, não só, mas a maioria das pessoas da igreja hoje, a gente saía, quando eu era jovem, porque esse período foi o período que a gente passou na Deus é Amor. Aí meu pai, depois de 5 anos, 4 para 5 anos, ele se afastou, se desviou. De repente, estava uma vida com Deus ali fantástica, de repente um amigo de muitos anos que ele não via, chegou lá e começaram a conversar, e saíram quando ele voltou embriagado. E aí ele se afastou e pronto, afastou-se total, eu ainda era criança, né? E aí eu não tinha como ir para a igreja sozinho e tal, acabei me afastando também. E depois eu volto com 16, mais ou menos 16 anos. E aí eu voltei sozinho, fiquei indo para a igreja, né?
Meu pai, assim, totalmente fora, criticava, né? Que às vezes ele bebia e dizia que bebida era coisa para homem e tal, e por que eu não tomava uma e tal. Ele saiu totalmente do eixo, né? E o que acontece? A gente ia para ali, eu morei no Maracanaú, né? Então a gente saía aquele Maracanaú ali a pé. Cultos de jovens, nós andávamos talvez 8, 10, 12 quilômetros a pé ou mais, e ia e voltava aquela turma de jovem, talvez daqui para Caraú a pé, né? E ia todo mundo a pé e voltava 40, 50, 60. E a gente, como eram muitas igrejas ali no Maracanaú, a igreja da 64, a igreja do Jereissati 3, a igreja, enfim, Maracanaú tinha muito crente, hoje bastante, né? É um município que tem muito crente. Mas naquele período, a gente corria aquele Maracanaú até o Horto, que é um lugar mais distante, desculpa, tudo a pé. Não tinha negócio de carro para levar crente. Não, chamava pagar tanto para levar tanto. Não tinha. Não existia, né? E a gente ia a pé, andava tudo isso. Talvez tinha lugar, talvez que ida e volta, talvez desse 12 para ir, 12 para voltar. Eu estou só assim, imaginando aqui, pelo que eu conheço assim, de quilometragem, né? Uhum. E ia todo mundo cantando, louvando no caminho, alegre. Sentia dor na perna. Não faltava jovem, não faltava ninguém. A igreja era lotada, chegava lá, começava todo mundo a falar em línguas estranhas e o fogo caía, era uma coisa tremenda. Isso eu já estava na Assembleia de Deus. Meu pai saiu, eu me reconciliei na Assembleia de Deus, né? Depois desse período que a gente, como falei, que fui pastor mirim na Igreja Deus e Amor, né? Mas quando meu pai sai, aí não tinha como eu ir sozinho, uma criança, ir sozinho para o centro e tal, ir sozinho para a igreja, não tinha como. E acabei saindo. Mas aos 16, aproximadamente, nessa idade, eu retorno, né? E passo mais um período na igreja. E esse período da minha juventude, também a gente via, assim, o quanto a igreja era diferente, o quanto ela se esforçava, né? O quanto ela estava disponível. Hoje, desculpa aí, só para fechar, hoje a gente recebe um convite, tem um carro para ir, ou tem até o próprio carro, né, ou a moto, a gente não precisa nem pegar um carro de alguém, fretar, às vezes os irmãos, mas a gente está cansado, né? Fez alguma coisa ali que fisicamente a gente se sente fraco e não tem força para ir e tal. Mas antigamente eu me lembro que a gente trabalhava, a gente era jovem, mas eu trabalhava. Meu pai tinha, nesse período, esse negócio de venda, passava o dia todinho trabalhando e chegava, terminava, corria ali do trabalho, trocava de roupa, tomava um banho, mas ia a pé. Ia, né? E hoje a gente acho que não vê isso, não. Você vê? É muito difícil. Enquanto o irmão estava falando aí, eu estava pesquisando aqui uma frase, eu estava tentando lembrar e não lembrei, eu dei uma pesquisada rápida aqui. Essa frase é do John Piper, ela diz assim: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E aí a gente já entra em outra coisa, né? Que tem tomado muito nosso tempo, internet, né? Uhum. E aí eu já mostro aqui o celular. Enquanto que é um aparelho eletrônico de extrema utilidade para trabalho, para comunicação e outras coisas mais, você hoje vê que ele entrou de uma maneira tão forte, não só na juventude, mas se o irmão quiser tirar, pode ficar à vontade, se estiver incomodando. Mas não só na juventude, mas também na terceira idade, pessoas adultas, onde ele tem roubado muito nosso tempo. Eu tenho orado muito a Deus pedindo que o Senhor me dê sabedoria para utilizar essa ferramenta, né, esse aparelho eletrônico, porque você abre o celular e tem aqui um mundo de possibilidades. Com licença, eu vou tirar, porque... Pode tirar, pode ficar à vontade. Você pode deixar aí até no chão aí. Deixar aqui, né? Pode deixar aí, não tem problema não. Esquentando aqui, acho que é melhor tirar. Então você vê que o celular hoje, ele tem tomado, ele tem roubado muito nosso tempo. Você abre aqui a internet, você tem
você tem entretenimento, você tem, depois de um dia de trabalho, de um jornal de trabalho, você chega, você assiste um vídeo, você vê uma notícia, você vê alguma coisa, então tudo na palma da mão, no conforto ali de uma rede, onde você está deitado, enfim, na cama. Só que isso aqui vicia, né? Acaba viciando, são mídias sociais. Hoje a internet ela é projetada para chamar a atenção das pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado. Quando o irmão fala que hoje a gente tem esse tempo, se realmente a gente quiser focar para Deus, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Eu já tive experiências que, por exemplo, eu não sou tão ativo para orar de madrugada. Eu não tenho muito esse costume, né? Eu anseio por ele, mas eu ainda não tenho esse costume. Mas eu já fiz alguns períodos em que eu fiz propósito para orar de madrugada e eu orava de madrugada. Então eu vi que era possível. Então a gente sabe que sempre dá para ir mais um pouco, né? Sempre dá para se aproximar mais de Deus, sempre dá para se entregar mais, sempre dá para a gente renunciar mais. Acontece que a gente não tem, né, essa disponibilidade, a gente não tem se disponibilizado para Deus. E é aí onde a gente está vendo essa escassez de milagre, né? De prodígios, de sinais. Porque o texto Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou. Então, a mudança está sendo em nós. É como eu falei há pouco, né? Não é lá, é aqui. Né? O que está acontecendo aqui é que faz com que a igreja não tenha essas experiências, né? Não experimente essa coisa tão maravilhosa que é... É claro que o mover do Espírito Santo continua na igreja, Deus fala através de profecia, etc, etc. Mas os sinais realmente estão escassos por falta de envolvimento e de busca. Que muitas vezes as pessoas até não buscam. Não pedem a Deus. Porque às vezes a gente deixa de receber por não pedir também. Muitas vezes você não ora pedindo o dom da cura. Como é que você vai ser usado para curar se você não pede para que Deus lhe use, né? Então tem esse lado também. Eu acho que se você quer que Deus... Se você tem um objetivo, porque na vida da gente, a gente geralmente tem objetivos. Né? A gente, olha, eu quero... Por exemplo, você tornou-se diretor de escola e entrou na educação, não foi por acaso. Você imaginou, analisou, acho que seria bom para mim e tal, e se empenhou, se esforçou, estudou, buscou e chegou lá onde você imaginou, né? Eu acho que com os dons espirituais também claro que Deus separou, a Bíblia vai dizer, né? Uns para pastores, outros, mas dons espirituais a gente deve buscar. Eles estão disponíveis, né? E aí, o que acontece? Eu acho que a igreja, de certa forma, não estou falando que a igreja num todo, né? Mas... estávamos falando sobre a respeito do dom de curar, os dons, né? A gente pedindo dons, né? Então o irmão vinha falando a respeito da gente não ter mais esse hábito, né? A questão é que, assim como quando você quer alguma coisa... Você mentaliza, né, põe no coração um objetivo e corre atrás, assim também eu percebo que os dons, claro que vêm de Deus, mas se você estão quer disponíveis, né? Se você quer algo, você tem que buscar aquilo, né? Como eu lhe falei no princípio, eu estava falando do meu testemunho, eu pensava um dia ser pastor, né? Então, eu busquei isso, né? Eu fui... Quando eu me reconciliei depois desse período de juventude, eu passei 12 anos afastado. E voltei, tá com 18 anos, 19 anos, né, que eu voltei. E esses 12 anos afastados, eu sempre me lembrava, poxa, eu tanto falava que queria ser pastor e tal, e agora eu estou nessa vida, né? E como nós estamos falando de testemunho, estamos falando de milagre, né? É mais um milagre que Deus fez na minha vida, porque os 12 anos que eu passei afastado, e nesse período eu fiz muita coisa que não era interessante, né? Deus me deu um trabalho muito bom e eu ganhava muito bem,
mas deixei de aproveitar aquilo que eu ganhava porque eu era noitada com mulheres, etc. Muito novo, já tinha um carro novo, já tinha... Então, assim, a mãe do meu primeiro filho, infelizmente, por causa dessa vida, né, que eu levava, eu passei 2 anos e aí você sabe que a Bíblia diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir, né? Então, o que eu conquistei junto dela, houve separação. Nunca me casei, eu não queria me casar, porque eu achava que não era interessante se casar, né? E aí eu acabei separando da primeira, né? Sem ter casado, não queria mais saber de... Apesar de ter toda essa história, ter visto tanta coisa na igreja e tal, mas o inimigo, ele não está preocupado com quem está lá fora, né? Ele está preocupado com quem está dentro da igreja, né? Eu não esqueço nunca, eu criança, e eu levantei a mão para que um demônio saísse de uma mulher loira, ela caiu no chão endemoniada. Quando ela levantou, o demônio quis vir assim para cima de mim, eu muito criança, eu digo, fique no seu lugar, em nome de Jesus. Ele caiu de joelho, né? Aí ele diz assim, eu te odeio. E era um demônio chamado Pombagira, né? E ela disse assim, eu te odeio. Eu não ia entrevistar demônio, mas ele falou, né? Ele disse, o que eu puder fazer contra ti, eu vou fazer, sabe? E aí eu repreendi, mandei embora, o demônio foi embora. Eu era criança, né? Mas eu não vigiei. Então, meu pai saiu da igreja, aí eu acabei voltando aos 16 anos, mas depois me afastei de novo, né? E quando eu me afastei essa segunda vez, quando eu me reconciliei há 18, quase 19 anos atrás, hoje eu penso que todas as coisas que eu fiz naqueles 12 anos, aquele inimigo lá que, em nome de Jesus expulsou e que falou aquilo ali, naqueles 12 anos talvez ele tenha atuado na minha vida, e eu não percebia, na vida de prostituição que eu levava. Porque eu perdi a mãe do meu filho, eu perdi por causa de prostituição, né? Ela tem a vida dela lá em São Paulo, mas eu deixei casa, deixei tudo. Depois veio a segunda, mãe de mais 2 filhos também, outra casa que ficou, eu saí com a roupa do corpo de novo, e vida de promiscuidade, prostituição, etc, etc. Aí venho para cá, já que com todas as circunstâncias que aconteceram, e encontro a minha esposa. Deus é tremendo. Encontrei com ela, nós começamos a namorar e fomos embora. E inicialmente nós, como o pessoal fala, popularmente falando, a gente juntou as escovas, né? Não casou. Só que nós fomos morar, logo nos primeiros meses, nós fomos morar em Granja. Chegando na cidade de Granja, como eu trabalhava viajando, cidade, a minha esposa era muito católica. E ela era aquela católica de participar de tudo da igreja e ser contra crente. Ela me disse que quando evangelizavam elas, as irmãs aqui da Tempo Central, as senhoras mais velhas, né, dava um folheto de igreja para ela, dizia que já tinha papel higiênico, que ela não precisava daquilo. Ela dizia que crente para ela era algo que era deplorável, detestável. Que a pessoa mais velha da família, o avô, dizia que crente orava de olho fechado para não ver o demônio dentro da igreja. Então, assim, era algo que, para ela, ser crente era uma coisa que não tinha lógica, né? E que não era de Deus. E acontece que quando ela veio, e depois dessa vida toda de promiscuidade, eu acabei me juntando com ela, e a gente vai para uma cidade chamada Granja, e nós nos hospedamos numa casa, e nessa casa, anteriormente, nós soubemos que a casa tinha sido um lugar de prostituição. Só que acabaram, né? Limparam tudo, reformaram, mas tinha vários quartos assim na casa. A gente achava estranha a casa, né? E a minha esposa, quando chegou na casa, a gente tinha acabado de ter uma vida conjugal, de se juntar, né? E nos tornamos amigados no primeiro mês, 15, 20 dias. A gente foi para essa casa, ela começou a se passar mal. Começou a passar mal, sentia febre, calafrio, e começou a não comer.
ela não comia, ela emagreceu, sabe? Perdeu muitos quilos e os dias passando. E no fundo da casa tinha uma irmã crente. E ela que ajudava, eu trabalhava e quem cuidava da minha esposa era a irmã. Então aquela irmã Deus foi usando ela e foi se aproximando, né? Quando foi um dia à noite, eu afastado e já não aguentava, estava super preocupado com ela, né? Meu Deus, mas ela vai morrer, não comia. Eu ia botar a comida na boca dela e ela trincava os dentes. Aí eu me lembrei porque eu, criança, e tinha trabalhado tanto com libertação, e tinha um demônio chamado Exu Caveira, que era o demônio da morte, que quando ele entrava na vida da pessoa, ele não deixava a pessoa comer, a pessoa morria igual uma caveira. Quando ele entra na vida dessa pessoa, a pessoa vai sem comer e vai se acabando, definhando, né? E aí eu, meu Deus, será que tem alguma coisa? E eu fiquei naquela... Aí quando foi uma noite, eu fui jogar bola, eu gostava muito de jogar bola, afastado da igreja e tudo aí. Tomei uma cervejinha, um negócio lá e tal, e ela ficou. Quando eu cheguei, né, aí eu tomei um banho e tal, me deitei e fui assistir o futebol, né, assisti um jogo lá que eu não me lembro mais qual era. Eu assistindo futebol, aí ela, meu filho, estou passando mal. Aí fui, naquele tempo, começando a vida de novo, né, tudo, lá numa rede ou na outra. Aí ela, febre de novo, todo dia era isso, febre, calafrio, e ela febre, calafrio. Aí eu fui lá, dei uma assistênciazinha e tal, voltei pro futebol, não podia fazer muita coisa. Dei o remédio, né? E me deitei. Quando eu deito, aí em seguida que eu deitei, aí eu vi eu me arrupiei todo, sabe? Vi aquele arrupiamento todo em mim, e aí começou aquele frio e parecia que ia dar uma febre, um negócio esquisito, sabe? E aquele peso, aquela coisa. Aí eu tive certeza. Aí eu clamei por Jesus, afastado. Eu digo, Senhor, eu sei quem é e sei o que é. Porque eu já tinha visto, né? Criança, no trabalho de libertação, essas coisas. Tinha visto na igreja. Senhor, eu sei quem é. Eu sei que é tu. Mas o meu Senhor, eu sei que tu tá fazendo isso com a minha esposa e tá tentando trazer para mim, mas eu não aceito, não. Em nome de Jesus, tu vai sair daqui agora, dessa casa, desse ambiente, desse lugar. E aí eu me lembrei e corri, fui lá onde ela estava, cheguei lá toda se tremendo, passando mal, muita febre, né? Eu pus a mão na cabeça dela e orei, e clamei em nome de Jesus, mandei aquele demônio que já conhecia, que era o Exu da morte, chamado Exu Caveira, né? E disse, você vai sair da vida dela agora. E clamei em nome de Jesus. Quando eu clamei, aí ela se acalmou e a febre passou. No outro dia ela começou a comer normal, até hoje. Hoje está comendo até demais. E depois dali, eu fui, nós não mudamos para Camusim, a gente trabalhava de cidade em cidade, né? Chegando em Camusim, eu pregava para ela, falava, e ela dizia, mas meu filho, você fala tanto de Jesus para mim, fala de igreja, mas você está até me convencendo, porque você vai para a Bíblia e me mostra o que eu fazia lá na igreja católica, e eu vejo que não está de acordo com a palavra. Mas só que você não vai para a igreja. E eu era acostumado todo domingo estar na minha igreja. E aí eu não vou para a igreja, nem você vai, você acha que está certo isso? Aí aquilo, né, bateu em mim assim. Aí eu peguei e disse assim para ela, não, mas minha filha, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, conheço muito bem, fui muito envolvido desde criança, né, tudo, mas eu me sinto tão fraco, tão mal. Eu acho que depois de tanta coisa errada que eu fiz na minha vida, fiz tanta coisa, bebi, farriei, brinquei, deixei a primeira, né, e agora estou nessa vida. E eu acho que para mim é muito difícil. Eu acho que nem Deus me quer mais. Eu falei essa bobagem assim, mas na mesma hora que eu falei, eu digo, mas Deus, por conhecer a verdade, eu digo, não, mas Deus não rejeita ninguém, né? Mas eu estava com aquele sentimento de tristeza profundo, porque eu sabia o quanto, porque a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais você é cobrado, né? E a minha vida estava de cabeça para baixo, porque eu sabia o que era certo. Os gregos, eles dizem que tem um tipo de gente que paga caro, é aquele que sabe e não pratica, né?
Então, quanto mais eu me mexia, mais destroçada estava a minha vida, mais difícil, mais complicada, mais problema por cima de problema, porque eu sabia o caminho que eu tinha que estar. Porque tem 2 caminhos. Ou você está num ou está no outro. Não tem negócio de meio termo, não. A Bíblia diz que é um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Então, você não pode estar aqui no meio para escolher um dos 2. Ou você está num ou está no outro. Então, naquele período, eu estava no caminho que levava para o inferno. Então, ele veio para matar, para roubar, para destruir, e minha vida era um destroço. E quando eu falei isso, eu digo, eu acho que nem Deus me quer mais, porque eu estou assim, de uma situação... Quando ela me colocou na parede de ir para a igreja, quando eu fechei a boca, uma pessoa bateu no portão. Bateu no portão, digo, fala, que nós tínhamos acabado de nos mudarmos para essa casa, que era assim, a gente trabalhava com livro, né? Então eu ia para uma cidade, passava 3, 4 meses naquela cidade ali, então eu alugava uma casa, né? Obviamente, na cidade eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de alugar, me mudar e entrar nessa casa. E uma pessoa bate no portão, eu digo, que estranho. E eu tinha acabado de dizer isso, né? Quando a pessoa bate no portão, eu fui lá atender. Quando eu abri, uma jovem da Assembleia de Deus, uma moça. Aí me deu boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, porque como o evangelismo é importante, né? Olha, porque nós estamos evangelizando toda a cidade aqui do Camusim, e vai ter um evento na nossa igreja, um evento agora, meu Deus, falha a memória, que a igreja sempre congresso, né? E a gente está convidando várias ruas, já passamos aqui e estamos, né, na sua rua, estamos lhe convidando, o senhor convidado especial e tal, me deu um folheto e tal. Aí eu olhei para aquele folheto, mas tá bom, muito obrigado, fui educado. Ele disse, é hoje à noite, viu? Hoje à noite, às 19 horas, eu digo, onde fica a igreja? Tanto que a gente tinha se mudado, não tinha nem percebido, a igreja era quase de frente à casa. Era aqui, quase de frente, aqui a sua casa, o senhor é nosso convidado especial, seja bem-vindo em nome de Jesus, Jesus lhe ama e tal, e evangelizou, né? Aí eu digo, tá certo, guardei, mas eu não achava que eu ia. E algumas outras vezes eu tinha tentado me reconciliar, mas não tinha força. Ia e voltava. Quando foi à noite, a gente começou a ouvir o culto, né? Aí prestou atenção que tinha uma igreja, um culto, a moça tinha evangelizado. E eu tinha falado isso para minha esposa à tarde, né? E a minha esposa foi e disse, olha, o culto, parece que o negócio lá está animado, né? Aí eu digo, minha filha, sabe de uma coisa? Vamos. Ela disse, eu não passei nada, não passei roupa, nada, mas eu passo agora. Ela passou numa rapidez, arrumou aquela roupa e tal. E eu sei que a gente chegou atrasado, porque ela foi ajeitar a roupa, né? E eu fui entrando na igreja, quando eu fui chegando na igreja, já era tarde, já na hora da palavra, né? E o pastor estava pregando a palavra e entrou no testemunho, né? Eu não sei se eu já contei isso para você. Não lembro. Acho que não. Aí, quando ele entrou no testemunho, ele começou, dentro da palavra, trouxe o testemunho, né? Para conjecturar com a palavra. E ele dizendo que havia um pastor, né? Que esse pastor, ele era um pastor muito conhecido, muito renomado, muito conhecido, mas infelizmente ele tinha caído no adultério. E nisso ele perdeu a esposa, perdeu a família, filho, a mulher separou, deixou ele, né? E ele ficou decepcionado, perdeu a igreja, foi para as ruas, foi para as drogas. E um dia ele acordou e quando ele acordou, ele sentiu uma coisa passando assim no rosto dele, né? Nesse testemunho desse pastor. E aquela coisa passava no rosto dele, que ele abriu o olho e ele sentiu aquele mau cheiro, aquele fedor. Aí ele limpou aqui e era água de esgoto. Ele já estava vivendo nas ruas, né? Então, aquela água de esgoto no rosto dele, ele limpou, olhou e disse, Senhor, quem eu era, quem eu sou. Eu era um pastor. Eu era um pregador do evangelho. Olha a situação que eu estou. A situação, usando droga, bebendo, vivendo nas ruas, caído na sarjeta mesmo, e o esgoto passando. Ele disse, eu tenho certeza que a situação que eu estou, nem o Senhor me quer mais. E foi a mesma coisa. E eu me emociono, né? Eu tinha falado disso à tarde, né?
E aí ele disse, nem o senhor me quer mais. Eu desculpa, irmão, mas... Glória a Deus. Ele disse, eu vou ali para aquela macumba que está tendo ali, porque eu sei que contigo eu já perdi tudo. E ele vai, né, e chega lá. Desculpa. E a macumba para de funcionar. Não dá mais. Porque alguma coisa está acontecendo, né? Que bênção, né? E aí, os camaradas lá tentando fazer funcionar, e não funcionava, não dava certo. E aí, o que acontece é que baixa lá uma entidade e diz, olha, não vai dar certo, porque tem uma pessoa lá fora que não é bem-vinda aqui. Enquanto ela não sair de lá, nada vai funcionar aqui. Tira ele de lá, manda ele sair. Porque ele não é dos nossos. E ele disse pro dele lá que ele não queria, mas ele está dizendo que ele ainda quer ele de volta. E ele não pode ficar aqui. Olha aí. E por ele não ser dos nossos, nada vai funcionar enquanto ele não sair, porque ele é do outro. E ele é ungido do outro lá. E aqui não é o lugar dele. O Deus dele ainda quer ele de volta. Olha aí. E aí, aquilo ali bateu em mim, sabe? Porque eu não me via mais com força para ser crente. Mas quando eu ouvi isso, que Deus queria aquele homem de volta, estava dizendo para mim também. E eu tinha acabado de me sentar, eu já me levantei. Eu não esperei por apelo. Esperou por nada. Já foi pro braço de Jesus. Corri. Que lindo, né? Me perdoe que não dá para segurar, porque foi... Aí foi o momento mais importante da minha vida, né? Porque de lá para cá eu nunca mais... Eu não me vejo mais no mundo, não. São 18 anos, dá para cá? Acho que 19, já tem 19 anos. E né? a esposa acompanhou também? E mais interessante, né, que quando eu corro, todo mundo achou estranho, né? Que não era na hora do apelo, né? Então, eu saí andando no meio da igreja e disse, eu quero Jesus, eu quero ele. E eu me ajoelhei, né? E comecei a chorar. E tinha um irmão que a gente sempre ia para quando ia fazer uma cidade, eu primeiro ia na Secretaria de Educação, ia falar com a secretária, com os funcionários da educação, para poder visitar as escolas, né? Eu trabalhava só em escola, só com professores. E esse irmão, o que esse homem está fazendo aqui, né? Ele disse, depois me falou, né? Ele correu, foi me abraçar. E quando eu olhei de lado, minha esposa chegou chorando também, aceitou Jesus. Eu nem vi que ela, quando eu prestei, ela estava lá, chorando também. E a minha esposa é uma serva de Deus até hoje também. Graças a Deus. E de lá para cá, meu irmão, foi tremendo aquele dia, porque eu pregava para ela, falava, mas eu achava que não dava mais para ter mais aquele envolvimento com Deus, voltar, né? E foi muito mais além do que eu imaginava, né? Os anos foram passando, a gente na igreja, servindo a Deus. Jesus chamou sem que eu esperasse para ser auxiliar, depois o diácono, depois para o presbitério, né? E nós fomos... eu fui consagrado a pastor. Hoje eu estou na Assembleia de Deus chamado presbítero, mas eu sei que eu fui consagrado a pastor. Eu respeito, amém, né? Na minha consagração foram 18 pastores. Tinha pastor da Tempo Central também, no dia que me consagraram, né? E eu fui tomar nessa conta. Época era em qual ministério? Já nessa época, eu estava na Assembleia de Deus Canaã. Canaã, né? Primeiro eu fui consagrado pela Montese, Assembleia de Deus Montese. Uhum. Né? Aqui mesmo eu fui consagrado a auxiliar, aí fui para Pentecoste, fui auxiliar a diácono, em Pentecoste eu fui consagrado a presbítero. Né? Aí no presbitério, eu tomei conta da primeira igrejinha aqui nas Ostras, caminho ali das Ostras. Depois das Ostras, eu fui para Punharés. Aí, isso na Montese, né? Na Montese, para Punharés. Aí chego na Punharés e tomei conta abri um trabalho da Montese lá,
né? E eu disse, eu estou indo para abrir, mas eu tinha meus trabalhos, né? Pensão para pagar, e para abrir um trabalho do zero era complicado. Eu digo, eu vou contribuir, vou abrir, mas eu não sei se eu vou ficar lá permanentemente, né? Enquanto o senhor manda outro pastor. E eu fui, né? Eles alugaram a casa e tal, nós começamos. E eu passei lá 4, 5 meses. Também Deus libertou algumas pessoas lá, foi muito bom, né? Hoje, por causa da perseguição assim que a igreja está sofrendo, com relação à questão da... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? A questão da identidade de gênero, LGBTQIA+, não sei o que e tal. Mas uma moça que era lésbica aceitou Jesus comigo lá e se separou da pessoa lá. E foi uma guerra, porque ela separou da outra lá, né? E quis Jesus, e fiquei um pouco perseguido pela outra, enfim. Mas deixei o trabalho lá, caminhando, né? Depois nós saímos de lá, eu fui para Canindé, aí não tinha Montese, no Canindé, e a gente, como eu fui para trabalhar, né? Entreguei o trabalho, aí fui para Canaã, Assembleia de Deus Canaã. E a Assembleia de Deus Canaã, assim, é uma igreja que tem uma liturgia muito gostosa, sabe? Muito boa. Eu comecei a me adaptar e gostar e fiquei, né? Fiquei. Como ele me recebeu como presbítero lá. E a gente ajudava no que eu pedia ajudar, né? E louvava e pregava e tal. Aí chegou um momento que o meu tio era pastor, esse meu tio que o pai aceitou Jesus, que levou ele para Deus em Amor, na época ele foi curado, né? Ele era pastor de um ministério, e eles abriram um ministério no Paracuru. E eu comecei a sair de Canindé todo final de semana, tudo por minha conta, eu ia lá e comecei a ajudar na igreja. E não tinha um pastor para cuidar da igreja, era uma igreja grande, muito grande, mas uma comunidade muito pobre, afastada, né? E a gente não tinha um pastor fixo lá. E me convidaram. Se você quer ficar tomando conta da igreja? Eu digo, não, mas eu moro no Canindé para vir para Paracuru. Mas aí eu aceitei o convite de ficar indo final de semana e fui. Aí comecei, a igreja começou, o pessoal começou a gostar da gente, a gente começou a fazer aquela amizade. Só tinha mato e essa igreja lá. Mas Jesus começou a salvar pessoas ali, salvar e salvar. Jesus salvou uma senhora de mais de 80 e poucos anos, que era catolicíssima, veio ela, aceitou Jesus, ela veio a família dela todinha, né? E depois e os filhos, eu celebrei até casamento, né? Um ano que eu passei lá, eu fui consagrado a pastor lá, né? E aí celebrei o casamento de filhos dela que estavam no mundo aí afastada, vieram, aceitaram Jesus e foi celebrado 2 casamentos lá, nesse período que a gente passou lá. E aí a gente, depois desse período lá, a gente teve um problema pessoal que não deu mais para a gente ficar lá. Uhum. A igreja estava crescendo assim, você tem uma ideia, Paracuru era lá quase como daqui deixa eu ver, 5 quilômetros, 6 quilômetros da igreja lá. E estava vindo crente do Paracuru congregar com a gente lá. Eu cheguei lá e disse, Senhor, mas num lugarzinho desse aqui, tão longe, meu Deus, não tem uma pessoa para tocar. Aí como é difícil ser uma pessoa para tocar. Hoje a gente tem a facilidade, né? Mas nessa época não tinha. Eu orei, quando foi com uns 2 dias, apareceu um rapaz para tocar. Do Paracuru, 6 quilômetros. Aí nós arrumamos uma Kombi, começamos a buscar o pessoal que estava, que começaram a aceitar e tal, e chamava outras pessoas. A Kombi começou a vir lotada. Aí teve período de dar 3 viagens, 4 viagens. Olha. Buscando gente, trazendo gente, né? E a gente fazia uma obra social total. Eu não queria nem um centavo da igreja. Então, tudo que entrava na igreja era para manutenção da igreja, da Kombi, para combustível, etc. A manutenção que eu digo assim, de luz, etc., alguma coisa pouquíssima, e o restante era para os necessitados. Então, tinha um irmão que não tinha um banheiro, muita gente pobre nessa época, então não tinha um banheiro, a gente juntava ali o recurso da igreja e construía o banheiro, rebocava a casa daquele que morava numa casa de taipa, né, ou estava levantando uma parte de tijolo. Sei que a gente trabalhou nesse sentido também, e Deus foi maravilhoso com a gente ali também, muitas vidas. A gente chegou num lugar longe daquele, fazer escola bíblica com mais de 100 pessoas, num domingo, né?
De Benção. domingo de manhã, cento e poucas pessoas numa escola bíblica, numa igreja que ficava no meio do mato. Olha aí. No meio do nada, Como né? Deus faz, né? E- Deus, ele é tremendo, né? Ele trabalha assim, ele leva a gente para lugares que a gente... Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E aí o sonho de criança de ser pastor aconteceu sem que eu esperasse, né? Assim, eu cheguei a dizer que nem Deus me queria mais e voltei depois desse testemunho lindo que eu ouvi, né? E Deus operou milagre na vida da minha esposa por ser curada e cuidada por uma moça crente, né? Foi curada lá. Então Deus preparou tudo. Aí aconteceu uma circunstância, a gente sai triste por causa dessa circunstância que aconteceu, que não convém ao caso a gente falar aqui. A gente teve que deixar a igreja por uma circunstância. Não foi nada de pecado, nada de... Mas assim, foi uma coisa que foi particular, que não deu para a gente continuar lá. Então nós saímos de lá e a gente ficou tão triste que a minha esposa disse assim, eu não quero mais saber de cuidar de obra, já teve a Punharé, já desenvolver. Agora eu quero só estudar, fazer minha faculdade. Aí eu tinha uma casa, vendi, me preparei para estudar, comprei um apartamentozinho no Maracanã e me preparei, reformei. Sei que eu estava todo pronto para a gente só tomar conta do meu negócio e ela estudar, fazer a faculdade dela e eu também fazer uma faculdade. E eu estava financeiramente muito bem nesse período que eu me dediquei fiquei só eu e ela tomando conta dos negócios. Aí eu digo, eu vou agora, igreja eu não quero saber tão cedo. Só que a gente planeja, mas Deus é quem maneja, né? Eu comprei o apartamento, reformei todinho, deixei todo prontinho. E agora a gente vai só se congregar e nada de querer dirigir igreja, nada. Aí quando a gente fala isso, com uns 2 dias, poucos dias depois, aí chega um irmão lá na oração e a irmã manda a gente chamar a gente. Os vizinhos aqui é crente, eles mandam chamar eles, Deus quer falar com eles. Aí nós fomos. Chegando lá, disse, o senhor está dizendo que vai tirar vocês daqui e vai levar vocês para um lugar longe. E nesse lugar, eu vejo que é um lugar bem longe daqui. Eu digo, longe? Sim, é um lugar tipo no sertão, bem longe. Aí eu digo, meu Deus, eu tinha dito que não queria mais, que ia ficar no meu lugar, que não estava tudo, a vida financeira muito bem, sabe, um salário muito bom, tudo muito tranquilo, né? Mas é aquela pesca maravilhosa, aquela pesca que os discípulos nunca conseguiram pescar e jamais iriam conseguir, aquilo ali dava para vender e fazer uma fortuna, né? Aí Jesus chama eles no melhor momento da vida deles. Jesus chama a gente assim, no melhor momento da vida da gente, né? Então eu achava que financeiro estava tudo, um apartamento bom, carro novo, muitas coisas boas, eu não vou mais me dedicar, porque eu me entregava, quando eu ia, me entregava total, né? E aí Deus manda esse recado, eu digo, Senhor, aí te desobedecer é besteira. E ele disse, olha, eu estou vendo o senhor está sendo levado para esse lugar, e lá tem umas pedras muito sujas, e aí o senhor chega lá e passa, e essas pedras começam a ficar limpas e começam a brilhar, parecem uns diamantes. E Deus vai tirar vocês daqui e vai levar vocês para esse lugar. E vocês vão vender casa, vão ter que ir embora. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu fiz prova com Deus. Assim, né? Eu sempre confiei em Deus, eu digo, mas Senhor, não com Deus, mas com o profeta, né? Na verdade. Eu digo, Senhor, esse homem está falando a verdade, se ele é de Deus, está falando a verdade. E ele era cego, irmão. Além de ser profeta, era cego, né? Eu nem via a gente, né? Mas na oração lá, aí eu digo, Senhor, se esse homem estiver falando a verdade, esses apartamentos são da minha casa, da minha vida. Então, eu não poderia vender. Eu tinha comprado de outra pessoa, mas eu deixei muito bonito, muito luxuoso. Era um dos mais bonitos que tinha lá. Gastei muito, mas para mim vender agora. Mas se for da tua vontade, o senhor vai mandar um comprador. Aí eu saí de lá. Se for da tua vontade de eu ir, e se o senhor vai me mandar mesmo para esse lugar, que eu nem sei onde é que é, o senhor vai confirmar. Né? Aí no dia seguinte eu saí, fui de novo na casa dessa irmã, e sempre ela fazia oração lá. Aí eu saí e entrei no meu apartamento de novo. Quando eu fui entrando, era um apartamento pequeno, né? Aí eu fui fazer essa oração, falando, Senhor, eu queria uma confirmação. Eu fiquei preocupado, né? Se era verdade, se não era. E quando eu saí da sala, que foi chegando no quarto,
a sua sala aqui é enorme. Lá era uma coisinha. Da sala para o quarto era pertinho demais. Eu fui me ajoelhar, eu botei o primeiro joelho sem botar o segundo, para pedir a Deus a confirmação se realmente Deus ia mandar uma pessoa. Se for da tua vontade, você vai mandar uma pessoa para comprar e para pagar o que vale, até mais um pouco. No meu pensamento, quando eu fui fazer a oração, que botei um joelho, que ia botar o outro, você não bota os dois de uma vez, aí bateram lá fora. Aí veio aqui no coração. Então mandei o comprador. Eu digo, meu Deus, de um dia para o outro. Não. Eu digo, mas se é verdade, Deus faz assim, né? É. Porque se eu deixasse lá só, o apartamento poderia ser invadido, o pessoal podia tomar e tal, porque era aquela coisa da minha casa, minha vida, né? Então não podia deixar só. Uhum. Eu mandei gradear e tudo, mas o pessoal falava que, enfim. Aí eu tinha que vender mesmo. Eu não comprei para vender, eu comprei para o futuro. Mas Deus falou em seguida. Aí quando eu me levanto, não cheguei nem a abrir a boca, eu só vinha na palavra, no pensamento. Aí um homem bateu. Aí eu digo, senhor, mas o comprador mesmo. Cheguei na sala, perguntei. Eu digo, diga, senhor. Não, porque eu estou pesquisando aqui, eu ouvi falar que esse apartamento aqui está para vender. Ai, meu Deus. Aí eu digo, não está para vender, eu não botei nenhuma placa não, mas eu pensei em vender. Ah, então não é esse aqui não, deve ser algum perto daqui, né? Mas eu olhei para o seu, eu queria muito que fosse esse aqui, porque esse aqui tá, porque eu tinha reformado, né? Aí eu digo, Deus, é verdade, o Senhor mandou mesmo. No dia seguinte, antes de eu fazer a oração em pensamento, antes de eu me ajoelhar para confirmar o que o irmão tinha falado. Aí eu digo, olha, para vender, mas o apartamento é tanto. Aí ele disse, esse valor, mas aqui é tão mais barato. Eu disse, não, mas é esse valor. Aí eu dou tanto, aí deu 3 mil a menos do que o que eu queria. Mas era um valor que dava. Aí eu digo, pois pronto, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí vendi. Eu vou lhe vender. Mas eu ainda não sabia para que lugar era, para onde é que era. Eu só recebi a palavra do profeta, Deus confirmou no dia seguinte. Eu digo, Deus vai mandar. Aí eu vou, tá na Canaã. Aí tinha sido convidado para um curso de obreiros. Nesse curso de obreiros, é tipo um preparatório que eles fazem lá. Antes disso, eu já estava fazendo, né? Então, eu ficava lá atrás, já para não ser chamado para ir ser enviado. Era só para me aprender mais, eu queria aprender mais, né? Então, eu ficava lá atrás, sentava no último lugar. Quando sentava lá no último lugar, que me afastava o máximo possível, eu e ela, aí o pastor lá, ei, vocês, vêm para cá. Vocês vão cantar um hino tal, vocês vão falar. E botava a gente na frente. Eu digo, meu Deus. Aí teve essa palavra, teve isso. Aí, em seguida, quando esse comprador veio, com 2 dias, foi o curso de obreiro, cheguei lá e o pastor chamou em particular e disse, olha, o senhor é obreiro e tudo, e o pastor fulano de tal, do Pan-Americano, né, falou que você já tomou conta de obra e tal, você tem coragem de ir para uma obra e assumir, lá está. E ele falou que você tinha muita vontade de fazer a obra de Deus e tudo. Eu digo, eu falei, mas só que eu falei assim, mas eu não tinha aquela intenção, né? Assim, de ir logo em seguida, eu digo, com o tempo, com os anos, né? Uhum. Mas Deus mandou esse profeta. Aí eu digo, inclusive Deus falou. Aí eu fui contar a história para ele. Ele disse, então, meu irmão, você tem que obedecer a Deus, né? E é lá no sertão mesmo, é um lugar longe. Esse lugar que você vai é 300 e tantos quilômetros de Fortaleza. Daqui para lá dá 600, quase 600, né? Olha aí. Aqui onde eu estava, eu digo, meu Deus do céu. Aí a vizinha, rapaz, tu vai para esse lugar lá. Era uma cidade tão pequena, irmão, chamada Irapuã Pinheiro, que lá só tinha entrada, não tinha saída. E aí, obedecendo a Deus, nós fomos. Vendi tudo, eu parei tudo, fechei a empresa, fechei tudo e fui. Né? Passei 2 anos lá, fazendo a obra de Deus. Agora lá a coisa foi tremenda. Lá foi um período assim, da minha vida adulta, infantil foi fantástico. Agora, da vida adulta não teve nada igual. De milagres. De milagre. Pronto. Então, nós vamos finalizar o podcast com... Eu vou pedir para o irmão contar um milagre e depois, em outra ocasião, a gente vai
seguir, se você quiser ouvir toda essa história, todo esse testemunho de vida do irmão lá nesse lugar, você vai deixar o teu like, comentar aí abaixo, para a gente fazer uma segunda sessão. Mas conte aí pelo menos um dos milagres, assim, que você julga que foi um milagre grande que Deus fez nesse tempo. Irmão, lá foram muitos, né? Assim, eu vou contar um que eu acho um de cura, né? E um de libertação, para ser mais de forma sucinta. Não dá para contar todos, mas eu vou um de cura, né? Para começar. Havia uma criança lá, filha de um presbítero da igreja, que ele era desenganado da medicina, né? Ele tinha uma doença no coração, nasceu com aquela doença, e a irmã Ivete, que você conhece muito bem, né, que é a cubana que hoje mora com a gente aqui, ela dizia, a criança que tem essa doença não escapa. Talvez ela chegue aos 7 anos e tal, e vai para essa cirurgia, e tanto a porcentagem de escapar e viver no máximo na determinada idade, 7, 8, 10 anos, é muito difícil acontecer. E o menino era uma criança frágil, né? E quando as outras crianças corriam, ele queria correr um pouquinho, os dedos dele ficavam roxos, boca roxa, tudo roxo, a unha você olhava, cara, tudo roxo. Ele não podia fazer esforço nenhum, porque o coração dele era muito frágil. Uhum. E quando foi um dia, me deu aquela revolta. Não, essa criança não pode ficar assim. Eu chamei os irmãos. E aí eu digo, rapaz, nós vamos fazer alguma coisa. Deus colocou no meu coração. Eu digo, olha, ele estava perto de fazer a cirurgia e provavelmente não escaparia. Né? Podia não escapar. E já estava fazendo todo o preparatório, né, para a cirurgia. E aí eu disse, nós vamos fazer uma campanha de oração. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração no sábado, que vai começar às 6 horas da manhã, 12 horas de oração direto, até 6 da noite. Nós vamos orar e Deus vai curar essa criança. Nós fomos orar. Aí a gente intercalava, né, o tempo. Começou, primeiro entrou às 6 da manhã, aí entra 2, 6 horas da manhã até às 7. Aí saía daquele 7, entrava mais 2, ou 3 ou 4 até... Isso na igreja? Na igreja, na Assembleia de Deus Canaã. Lá na congregação. Lá no Irapuã Pinheiro, né? Que a oração sendo dentro da igreja. Dentro da igreja. E em prol da criança, né? Uhum. E começamos 6 horas da manhã e tal, e entrava não podia parar a oração, tinha que ser de 6 às 6, às 12 horas de oração. Só pela vida daquela criança, para Jesus curar aquela criança. Não tinha que ter outro objetivo. Jejum e oração pelaquela criança, né? Até o horário que você pudesse ir, você ia em jejum. Se você não fosse voltar no outro período da tarde, tinha que estar em jejum. Se você fosse voltar, tinha que ser jejum e oração. E aí nós oramos o dia todo, até às 6 horas. Mas quando foi, depois dessa oração, ela foi para a avaliação, a criança passou pela cirurgia, não resistiu à cirurgia, e está lá um rapazão. Antes disso já começou a reagir, já brincava, já não sentia mais as coisas. Jesus curou aquele menino. Oh, que bênção. Né? Ele foi curado já antes da cirurgia e já foi para a cirurgia. Aliás, eu nem sei, me perdoe, eu não me recordo se ele precisou fazer a cirurgia. Não me recordo. Talvez nem tenha feito. A minha esposa vai saber, a irmã Ivete vai saber. Depois você dá a notícia aí para o pessoal, mas eu acho que ele nem fez, se eu não me engano. A gente já está com muitos anos que sabe de lá. Eu sei que ele é um rapagão hoje. Um menino que não tinha... Mesmo que fizesse a cirurgia, provavelmente a irmã Ivete dizia que ele não ia viver... A chance de chegar aos 10 anos era quase impossível. Ele podia fazer a cirurgia, ficava bom por um período, mas... E hoje o menino... A gente tinha notícia dele que ele subindo, correndo, descendo a escada, fazendo tudo, que nem uma criança normal, sabe? E ele foi curado. Eu estou testemunhando nesse testemunho porque... de cura e de libertação, vamos lá. Agora, o de libertação foi outro testemunho que eu achei fantástico, porque a gente todo sábado, a gente fazia o ID, né? Então, dia de sábado eu me arrumava cedo e saía sertão, meu irmão, muito difícil, né? Aquele clima pesado e tudo, quente, muito quente. A gente se arrumava de sábado, às vezes saía de manhã e chegava às 11 horas da noite em casa. E tinha o privilégio de ser convidado pelos irmãos, né?
para ir almoçar na casa de um, na casa de outro. Na casa daquele lugar que a gente fosse almoçar, que a igreja lá era grande. Assim, nós assumimos, tinha 17 pessoas nos primeiros cultos, mas nos últimos cultos já tinha 180 e tantas pessoas. E tinha uma congregação com mais de 50 pessoas. Tinha outra congregação que eu abri também, que Jesus salvou outras pessoas lá. Então, essas pessoas dessas congregações, dessa congregação, tinha um lugar chamado Baixio, e as próprias pessoas da igreja sempre moravam em algumas localidades, chamavam a gente. E a gente aproveitava para almoçar e evangelizar aquele lugar, né? Uhum. Então, tinha lugar que ainda pastores e igrejas não tinham ido, a gente foi lá e fazia culto, e culto campal, e arrumava uma casa para pregar e tal. E nesse intervalo, a gente ficou conhecido porque Jesus já tinha expulsado demônio de outras pessoas, né? E a gente, numa dessas visitas no sábado, a gente estava voltando para casa, a gente vinha um pouco mais cedo. Esse dia não tinha culto à noite, aí a gente recebeu a notícia: pastor, venha cá que tem uma mulher aqui no lugar tal que diz que está com 3 dias. 3 dias com 3 noites sentada numa rede, que ela não se deita nem nada, foi só sentada na rede conversando com 2 coisas do lado dela. Diz que é 2 pessoas que estão do lado dela. E ela não conhece mais pai, não conhece mais o marido, não conhece mais os filhos, não conhece ninguém. A pessoa fala com ela e ela não reage, não. Ela está só conversando com essas pessoas. E isso aí não existe, né? A gente sabe que não existe. E ainda mais uma pessoa sentada numa rede. E você sabe que uma rede é super desconfortável para você ficar sentado. Um ser humano normal senta numa rede, um pouco tempo está com dor nas costas, ele vai ter que deitar. Mas você imagina a pessoa passar 3 dias com 3 noites ali, daquela situação, né? Foi o recado que nós recebemos. Então, nós corremos para lá, voltamos. Quando nós chegamos lá, fomos chegando, eu me lembrei daquela palavra. Quando ela disse assim: ei, verdadeiramente chegou um homem e mulher de Deus agora aqui. Aí eu lembrei daquela passagem lá do apóstolo Paulo. Aí eu fui orar. Foi muito rápido. Eu, em nome de Jesus, sai agora. A casa estava lotada de gente, muita gente. Parecia assim um formigueiro, sabe? Muita gente, porque era um negócio fora do ordinário, é algo extraordinário. Uma pessoa sentada ali numa rede 3 dias com 3 noites e conversando com uma manifestação diabólica muito forte. E aí mandei embora, o demônio saiu, né? E quando levantou, já conheceu todo mundo, foi aquela alegria, aquela coisa. O homem detestava crente e tudo. Só que saiu, a gente foi embora, né? Depois eu estou sendo mais sucinto, a gente foi embora. Quando está chegando em casa, recebemos a notícia que a gente tinha que voltar, que o demônio tinha voltado. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí eu chamei outros irmãos, fomos lá e começamos a cantar, e aí ela lá e tal. E eu digo: a gente vai fazer. E eu estava em jejum o dia todo, né? E aí eu digo: Senhor, não vou comer enquanto esse demônio não sair daí dessa mulher, porque não vou sair daqui desse jeito, não. Eu não vou sair daqui com esse fracasso, não. Eu não creio em fracasso, eu creio num Deus de vitória e eu confio em Ti, porque é o Senhor que vai fazer, eu só estou aqui para fazer. E aí eu falando pensamento com Deus, nós estávamos lá, né? Aí me veio uma palavra, do nada assim. Eu digo, nós cantando e orando e tal. Aí eu peguei e disse assim: olha, vocês sabem por que esse demônio não sai? Veio essa palavra assim, saiu. Ele não saiu, mas não é porque Jesus não queira fazer. O problema está aqui dentro dessa casa. Aqui dentro dessa casa tem um problema muito sério. E o problema que Deus está colocando, olha o dom de revelação sem que eu soubesse, que Deus colocou, que eu nem consegui entender como foi. Às vezes Deus fala assim, dessa forma, por mim, que teve outros casos também, que eu saí, né? E aí ele disse: olha, aqui nessa casa tem um problema muito sério, que é um problema familiar. Eu sinto que em falar para vocês, tem alguma coisa aqui, gente intrigada com alguém, filho intrigado com pai, ou é pai intrigado com filho, ou é filha, ou eu acho que é pai com filho. Aí começaram a chorar. Aí já, sou eu, e tá um dos filhos lá, e os filhos começaram a... É o fulano que não fala com o pai há muitos anos, e não sei o que e tal. Eu sei que se abraçaram lá, pediram perdão e tal, e se perdoaram mesmo de verdade. Aí eu pus a mão na cabeça da mulher, ela caiu, já levantou, aí dessa vez
já foi liberta mesmo, totalmente. Quando houve o perdão, aí ela foi liberta. Aí ela já conheceu todo mundo, né? Naquele momento ela conheceu rapidamente, mas quando a gente saiu, ela já não conhecia mais ninguém de novo, ficou lá. E nessa hora ela conheceu, aí abraçaram. E foi uma festa, e foi uma coisa linda, sabe? E aí eu lembro que quando eu cheguei, o homem não gostava de crente, ele detestava crente, né? Esse senhor, dono da casa. Aí ele disse: olha, esses crentes estão aí, isso aí não adianta de nada não, rapaz. Eu já mandei, foi para Maranhão, para os melhores, ele dava lá, os curadores, melhor do Maranhão. Paguei 3 mil para um, paguei 4 mil para o outro. Ele disse que tem uma coisa na comieira dessa casa aqui que tem que tirar, e enquanto eu não desmontar a casa e tirar o feitiço que tinha lá, o negócio lá. Aí eu digo: senhor, o senhor pagou quanto? 3 mil para um, 4 mil para outro, não sei quanto para outro. Foi, não deu certo. Eu digo: mas, por gentileza, nós estamos aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que dar de graça aquilo que recebemos de graça. O senhor não vai pagar um centavo. O senhor vai só nos deixar orar pela sua esposa. E aí ele deixou, né? E Jesus fez. Aí ele estava zangado. Já achando que ia ser cobrado. E ele digo, foi de graça, né? E para glória de Deus, né? Esse homem que estava crente, depois disso, né? A gente passava lá e ele nos abraçava. E eu trouxe umas laranjinhas para você, que ele antes nem olhava para a gente, né? E trouxe isso para você, e a mulher começaram a ir para a igreja, e para mim foi um milagre muito grande, né? Tremendo que Deus fez. Houveram outros, né? A gente, se for contar aqui lá, outro de libertação, uma mulher que quebrava as portas, a janela com as próprias mãos, né? Jogava o marido na parede. Era um negócio sério. E nós fomos lá muitos dias sem comer, lá numa casa. Quando chegou, ela trancou todas as portas e janelas da casa, tudo, e gritou com uma voz que nós não íamos entrar, vocês não vão entrar, vocês não vão entrar. E ela com muito tempo sem comer, né? Situação horrível, horrível. E nós oramos, foram 6 pessoas para segurar essa mulher, que era uma força absurda. Ela pega, jogar o marido na parede, então era crente segurando para todo lado. E nós oramos por ela, Jesus também libertou aquela mulher. Quando foi à noite, eu tinha um culto à noite, ela chegou lá, eu não conheci. Eu vi aquela mulher sorrindo e tudo, né? E do jeito que ela estava lá, muito tempo sem tomar banho, suja, fumando. Era um demônio que fumava um cigarro que era uma coisa horrível. Fumava, não era nem cigarro, aquele bicho chamado pé duro, né? E quando eu chegava, que a gente ia, ela tinha, por estar muito tempo sem comer, suja e tudo, para mim não botar a mão nela, ele jogava aquele mau hálito para cima de mim, para mim não chegar perto, né? E os irmãos segurando e ela fazia assim, sabe? Vinha aquela coisa que eu me sentia mal, mas eu botei a mão em nome de Jesus e Jesus expulsou aquele demônio. E aquela mulher chegou limpinha, cheirosinha na igreja. Eu não conheci. E aí é só assim, um pouquinho do que eu estou contando do que Deus fez lá. Então Jesus continua fazendo, continua operando. Essas mesmas coisas, elas ainda podem acontecer nessa mesma proporção e até maiores, né? Sem esquecer também o missionário Adolfo, também muitos milagres que Deus fez em muitos lugares. Ele quando chegou de Cuba, né, ele me acompanhava muito, né? Como hoje ele e o Legilson, né, que eles têm tempo para ir a gente fazer esse trabalho de casa em casa. Deus fez muita coisa legal, foi muito maravilhoso estar ali. Aqueles 2 anos que nós passamos ali naquele lugar, e foi tudo no propósito de Deus. As pedras que Deus revelou, pessoas que estavam afastadas do evangelho, que tinham cometido coisas que denegriram a imagem da igreja, que quando a gente saiu de lá, essas pessoas estavam limpas, pela palavra, voltadas, reconciliadas, voltaram a louvar, a participar do louvor, das atividades. Foi para a glória de Deus muito bom. Graças. Só que chegou o tempo, né? Da gente, cada um tem um tempo no lugar. Eu sei que acontece, pastor passar 20 anos, 25 anos no mesmo lugar, mas eu acho assim que tudo tem o seu tempo, né? Ou ele vai para a glória, ou ele tem que ir para outro lugar, porque o pastor... Já tem uma obra em outro lugar aguardando ele, né?
E aí é um pouquinho da nossa história, Deus né? trabalha assim. Então foi muito bom, irmãos, poder ouvir, né, esses muitos testemunhos aqui, através do irmão Denise. A gente teve alguns problemas aqui durante a filmagem. Nós vamos ter 2 cortes ao longo do vídeo, mas nós vamos encaixar direitinho de uma maneira que vocês entendam, né? Agora, se não for me estender muito, tem um milagre que eu gostaria de contar. Assim, que esse milagre não foi... Fica à vontade. Não foi com a gente, não foi através da oração com a gente, mas foi um fato que aconteceu em Pernambuco, que eu achei tremendo aquele milagre, sabe? Foi uma criança que eu fui pastoreado por esse pastor e ele trouxe todas as fotos, todos os fatos que aconteceram. Já que a gente está falando de um milagre grande, eu vou falar desse aqui, porque esse aqui essa criança lá no Pernambuco, que eu conheci pessoalmente, né? Eles têm um hábito tinham, não sei se ainda tem nessa época. Essa época foi da primeira vez que eu estava reconciliado jovem. E aí eles tinham o hábito de fazer umas paneladas de sopa grande e chamar a família para tomar sopa e conversar, e sabe, fazer tipo aquelas reuniões de família. Uhum. Lá eles têm muito esse hábito, lá em Pernambuco. Não sei se eles ainda fazem isso hoje. E a família fazia isso corriqueiramente. E uma irmã dessa igreja lá, pastor Marcos, nessa época, estavam lá reunidos e uma criança de 3 anos, 4 anos, por aí, ela aproveitou que estava todo mundo conversando e tal, e foi na cozinha, puxou aquele panelão de sopa muito quente, que estava lá há muito tempo, né, fervendo, e o panelão caiu por cima dela e virou completamente. Do tamanho que era a criança, quase era o panelão, né? E aquela sopa, ela queimou a menina da cabeça aos pés. Para você ter uma ideia, tinha as fotos do antes e do depois, tinha todos os detalhes. O couro cabeludo dela ficou tudo arrancado, assim. Arrancou tudo. Arrancou todo o cabelo, o rosto. Isso aqui, o olho emendou, arrancou pedaço de rosto, de tudo. Ficou uma coisa mais terrível do mundo. Ela teve quase 100% do corpo queimado. E ela, na luta dentro da panela, muita gente não ouviu, né? Só ouviu que ficava mais lá à frente. Demorou muito para socorrer a menina. Eu sei que levaram para o hospital. Os médicos disseram que ela não escapava. Porque ela ficou toda enfaixada dos pés à cabeça, né? E aí os médicos disseram que provavelmente ela não amanheceria viva. Pelo estado das queimaduras. Mas a avó era muito crente, serva de Deus. Eu conheci esse pessoal lá, né? E assim, ela disse, não vamos desistir não, vamos orar. E foram orar. E oraram. A menina era lindíssima, a menina novinha, mas muito linda. Aquele cabelinho liso, muito bonitinha a menina. E eles oraram pela menina, e fizeram aquele círculo de oração. Aí Deus falou com a irmã e disse, minha serva, não se preocupe. Assim como a menina era, eu vou lhe entregar ela de volta. E aquilo ali foi tremendo. Porque só chame o meu povo para orar. E ela marcou. Todo dia, 6 horas da tarde, eles oravam. E a menina hospitalizada. E eles oravam, esperando que Deus tinha prometido. Deus falou. E ela, por ser uma mulher de oração e de profecia, muito conhecida, né? Então, todo mundo acreditou. Só que o tempo foi passando. Aí o pessoal começaram a ficar, e agora? E a menina internada, mas não morria. Era uma noite de vida, mas aquela vida não foi embora. Aí, numa outra oração, Deus fala com aquela irmã e diz, olha, minha serva, tira a criança do hospital e traga ela para casa. Aí foi lá, os médicos já estavam achando que era um milagre a criança viva, aí não quiseram tirar ela do hospital, porque todo o aparato médico para a criança ficar viva, levar para uma casa e tal, mas eles tinham condições e se responsabilizaram, né? Assinaram o termo, né, de responsabilidade, levaram a criança
E Deus falou, continua orando todo dia, naquele mesmo horário. Tal. Aí foi, os filhos quase que não acreditam mais, mas aceitaram e levaram, né? E foi passando mais alguns dias e a oração e todo mundo indo, mas o pessoal começou a ficar preocupado, né? Porque sei que passado alguns dias, alguns dias não, mais de mês, né? Um período já longo, e aí o pessoal já meio que duvidoso, né? Aí uns diziam que não ia, ela é coisa da cabeça dela e tal, e ela perseverando ali, orando. Aí quando foi nesse dia, 6 horas da tarde, que era oração, aí Deus falou com a irmã. A criança não falava com ninguém, era desacordada, sabe, não tinha reação. E aí Deus falou com ela, disse, minha serva, traga a criança para a sala e põe ela no meio da mesa. Porque aquilo que eu te prometi, eu vou fazer agora. Meu irmão, aquilo ali foi... Ela trouxe a criança para casa, botou no meio da mesa. Continua orando. E continuaram orando, e o pessoal... E a criança deitada lá Aí Deus fala com ela de noite, diz assim, minha serva, abre os olhos, contempla, porque aquilo que eu te prometi, eu vou fazer agora. Aí a criança deitada sentou-se. Quando ela sentou-se, aquelas gases que envolvia o cabelo da criança começaram a cair sozinha. Ninguém tocou. Não me lembro disso aí, assim, esse milagre aí foi. Aí começou a cair as gases sozinha, sem ninguém tocar. O cabelo da criança que tinha sido arrancado, o couro, tudo começou a aparecer perfeito, assim. Caiu do rosto, a menina sorriu. E caiu toda, o rosto perfeito. Esse olho tinha emendado aqui, couro com isso aqui, tudo. Né? Nariz, estava totalmente... A menina estava irreconhecível. A menina caiu a gás de pé, da cabeça aos pés. E cada passo que ia caindo, sozinho, sem ninguém tocar, a menina perfeita. Agarrou-se com a avó e tá aí o milagre. Em Pernambuco, olha... Inúmeros médicos aceitaram Jesus. Nesse tempo foi um milagre tremendo. Isso faz muitos anos, faz muito tempo que aconteceu isso aí. Talvez 30 anos, né? Mas o mesmo Deus de 30 anos atrás, né, é o mesmo Deus de hoje. É o de hoje. E para muita gente que não acredita em milagre, ainda existe. Muita gente está criticando a igreja evangélica. Muita gente diz que Deus nem existe mais, né? A gente está vendo que, não, Deus nunca existiu. Né? Um dia eu acreditei que ele existia. Eu vejo crentes, filhos de crentes que já foram crentes, que hoje, um dia eu acreditei nisso aí. E hoje eu não acredito mais. Eu vi que tudo que eu vi ali era coisa de religiosidade, era coisa de ser influenciado por alguém. Mas eu acredito no meu professor da universidade, que é filósofo. Eu acredito no filósofo fulano de tal. Eu acredito no Leandro Carnal. Só que essas pessoas estão enganadas, completamente enganadas. Porque esses filósofos famosos, eles vão passar. Um dia eles morrem. Né? E como eles acham que são uma unidade de carbono, que é um ser que vai morrer mesmo naturalmente, só que é o que eles acham. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. Né? A Bíblia diz que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Mas após a morte vai ter um juízo. Né? E esse Deus que operou esses milagres tremendos, ele continua operando, ele continua fazendo se a igreja buscar. É claro que continua. Mas o mais importante de tudo não é o que ele faz, mas sim o que ele é, o que ele representa. Né? E ele já fez essas coisas tremendas acontecerem por um propósito, para que as pessoas vejam que ele é o mesmo Deus, como está escrito aqui. O mesmo Deus que lá no Mar Vermelho, atravessa aquele povo. Hoje eu estava falando de eu estou me estendendo muito, né? Mas estava falando de uma pregação que Deus estava me falando sobre a questão da gratidão e da ingratidão. E Deus colocou no meu coração essa pregação.
todo o princípio da existência do universo, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente não sabe, porque tem coisas que Deus não nos revelou, né? Mas aquilo que a gente sabe de conhecimento bíblico, tudo começou de mal por causa de uma coisa tão normal e corriqueira, que chama-se ingratidão. As pessoas elas não conseguem chegar a um objetivo com Deus, uma comunhão com Deus, por causa de um negócio chamado ingratidão. Ingratidão. Começou lá com Lúcifer, porque ao invés dele olhar para tudo que Deus tinha feito para ele, a posição que Deus deu para ele, um privilégio de posição que muitos outros anjos não tinham, e ele, ao invés de agradecer a Deus, ele foi ingrato. E eu vejo e entendo que a gente perde muita coisa, a gente não chega em muitos lugares, a gente não tem comunhão com Deus por causa do negócio chamado ingratidão. E Deus não faz tantos milagres, continua fazendo, por causa desse negócio da ingratidão, porque começou lá. Lúcifer foi ingrato, né? E aí perdeu tudo que ele tinha de direito, foi jogado de lá para cá, ainda convenceu outros, terça parte de ingratos, que perderam tudo por causa da ingratidão, né? Consequentemente, vem Adão e Eva, Deus prepara tudo, prepara um mundo, oxigênio, água potável, um jardim maravilhoso. Só diz uma coisa, não toca nessa árvore aí, não toca não, mas tudo eu deu tudo para eles. Ao invés deles serem ingratos, né, a Deus, a ingratidão separou de novo outra criação de Deus, né? E a gente vem ao longo da Bíblia, né, observando o quanto a ingratidão tem separado o homem de Deus e tem feito com que Deus não haja e a gente não alcance propósitos que a gente deveria alcançar por causa dessa tal ingratidão, né? A gente vê lá na travessia do Mar Vermelho, o pessoal vê um monte de milagre que Deus faz, sai da escravidão, quando chega lá, vão se prostituir. Ao invés de buscar a Deus, de ser grato a Deus por ter saído da escravidão, começa a reclamar. Não, lá era melhor. Então, por que Deus não opera milagre? Por que Deus não tem... Os milagres não têm acontecido, o movimento espiritual não é mais forte, a espiritualidade não é mais forte, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um período que essa palavra ingratidão ela é cada vez mais forte. Infelizmente. Né? O ser humano, ao invés de reconhecer, de engrandecer, de agradecer, só para conjecturar, eu vejo isso, como eu falei, eu tenho uma pequena empresa. Há um tempo atrás chegou uma moça lá para trabalhar e ela chegou contando que estava praticamente passando fome e tal. Mas agradecia a Deus porque o primeiro salário dela foi um salário que, sabe, por ser comissão, aquele salário foi um salário grande que ela nunca tinha ganhado na vida dela. Com poucos dias, estava reformando lá a casa, aí ela disse, olha, fazendo casa, reformando casa, tudo às custas do nosso suor. Quer dizer, veja como é a mente do ser humano, né? Quer dizer, olha como é a ingratidão. A pessoa tem uma oportunidade, e tanta oportunidade que Deus nos dá, mas a gente vive murmurando. E sabe por que os milagres não acontecem? É isso que eu queria falar. É por causa da ingratidão. Se a gente fosse mais grato a Deus, por que o povo não entrou na terra prometida? Por que foram para o deserto e olharam, tiveram a oportunidade, os espias foram lá e chegaram, não, mas nós não temos condição de entrar lá não. Eles são gigantes. Não, os frutos é bom, a terra é boa, mas não tem. Deus mandou a gente para morrer e ficou aquela murmuração. Por que a igreja não recebe tanto milagre, irmão? Por que Deus não tem feito coisas tremendas, maravilhosas, especiais na igreja e feito milagres extraordinários por causa... Deus colocou no meu coração de falar isso essa noite e trazer uma pregação sobre isso, logo em breve na igreja. O motivo principal chama-se ingratidão. É terrível. Se a gente fosse mais grato, a gente amanheceria o dia, Senhor, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, mas eu não posso deixar de conversar contigo e ficar contigo o dia todo. Senhor, eu trabalhei, eu passei o dia, eu estou cansado, mas eu tenho que te buscar mais, eu tenho que contribuir mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso faz parte da gratidão e Deus se agrada disso. E quando a gente é grato,
Aí os milagres vêm, acontecem, Os naturalmente. milagres acontecem. Então, irmãos, foi muito bom ter o irmão Denísio aqui, né? Um bate-papo muito legal, apesar dos problemas técnicos e falhas técnicas que a gente teve aqui, mas deu para ouvir muito relato bom, muito testemunho, e isso fica como um combustível para que você que vai assistir esse vídeo possa entender que esse mesmo Deus, ele continua trabalhando hoje em favor do seu povo, ele continua operando, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, né? Amém. Irmão Denísio, foi uma honra tê-lo aqui, para mim. Né? Que Deus abençoe. Aí eu me Amém. chamo irmão mais e mais. Foi muito bom tê-lo aqui. A gente aguarda que esses momentos possam acontecer em outras vezes mais, né? Quem sabe a gente já vai trazendo outros assuntos. A gente já teve aí um testemunho bem Glória a Deus, recheado da vida do irmão. Mas nós vamos finalizar e eu quero que o irmão faça uma oração por nós e por todos os inscritos e ouvintes do nosso canal. Amém, amém. Eu que agradeço, né? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Porque Ele que provém tudo, Ele que faz todas as coisas, Ele que teve esse planejamento, né? Bem antes de chegar no seu coração, Ele tinha planejado e colocou no seu coração. E eu creio que esse projeto aqui é de Deus, porque muitas vidas vão ser alcançadas e abençoadas por esse projeto, né? Em nome de Jesus. Quem sabe, não estou falando que Deus está falando, estou falando de mim mesmo, né? Mas é um desejo, porque a gente sempre deseja o melhor para o reino e para os nossos semelhantes, né? Eu sempre desejo o bem, eu fico muito feliz quando alguém faz alguma coisa que é boa, que é interessante. E talvez, quem sabe, a abrangência que esse trabalho vai chegar, o que ele ainda vai proporcionar, o quanto ele pode crescer, a gente nem imagina o que Deus pode fazer. Eu gostaria muito que Deus assim fizesse, né? Que ele fosse um canal de muito sucesso, muito abençoado, reconhecido no Brasil e quem sabe até no mundo, né? Mas que o objetivo principal fosse alcançado. Pessoas com a vida totalmente destroçadas, né, quase que destruídas, mas que, quem sabe, através desse podcast, de outros trabalhos que você vai fazer, Deus haja na vida dessas pessoas, porque o objetivo principal é esse. Então, eu só quero agradecer, né? E se houver outra oportunidade, a gente vem com todo prazer. Amém. Okay? Em nome de Jesus. Vamos orar, né? Vamos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus bendito e amado santo, Pai celestial. Louvamos o teu nome, Pai, bendizemos a Ti, glorificamos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. Toda honra e toda glória seja sempre dada a Ti. Em nome de Jesus. Nós, ó Pai, bendizemos o Teu nome. Te damos, ó Deus. Queremos agradecer o Senhor por essa rica oportunidade. Sim, Deus. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que deu o Seu sangue por nossas vidas e que transformou a nossa vida velha numa vida nova. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a permanecermos contigo, a permanecermos fiéis, porque a Tua palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai receber a coroa da justiça. Obrigado, Jesus. Então, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Leva-me em paz para casa, fica com Teu servo, fica com esse trabalho e alcança, Senhor, os ouvintes. E alcança, Senhor, aqueles que podem ver. Se por acaso alguém que não tem a oportunidade, seja uma pessoa que não tem visão, que é cega, e chegar a ouvir esse testemunho, que em nome de Jesus, esse testemunho chegue ao cego e que ele também seja curado. Em nome de Jesus. Se ele for surdo, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos e que ele possa ouvir. Ó Pai, se ele é surdo e mudo, Pai, que ele possa também falar. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar o aleijado. Que o Senhor possa, Pai, mudar a vida do coxo. Glória que o Senhor possa, Pai, curar, Pai. E nós sabemos que o Senhor pode. Mas que em de nome de Jesus o Senhor alcance o cancerígeno, ó Pai, que está ali com a doença que foi considerada pelo médico, que não tem mais jeito. Oh, Deus, mas nós sabemos que tem jeito. E depois dessa oração, desse momento, ó Pai, que nós tivemos aqui, com essa súplica que nós estamos te fazendo, ó Pai, nós possamos ouvir algum testemunho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. De pessoas que foram curadas ou transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Porque, Jesus. embora, Pai, o homem natural não entenda as coisas espirituais e fale o que quiser falar de nós ou do Teu Evangelho, mas nós sabemos que o Teu Evangelho é poder de Deus. Aleluia.
para transformar e libertar todo o mundo. Louvado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Então, pode ser o meu. Pode ser o meu. Muito obrigado. Mamar um golinho do café para terminar, né? Ainda tem?